Bom dia, boa tarde, boa noite, quarto ano. E aí? Só de boas? Como é que vocês estão? Eu estou aqui com os meus bigodinhos pra cima, com a Jurema aqui do meu lado. A Jurema adora umas aulinhas, né, Juremão? Vamos lá, galera. Ontem nós começamos a falar sobre a mineração no Brasil. Falamos um pouquinho ali, mostrei algumas coisas para vocês, né? O que era a bateia. Mostramos mais ou menos como é que era o ouro, né? O ouro chamado de aluvião, aquele ouro que é em pó ou em pepitas, pequenos pedacinhos, né? Hoje nós falaremos um pouquinho mais aqui sobre o início desse período, né, da história do Brasil, que foi uma época muito importante. Então nós começaremos hoje com esse conteúdo. Na semana que vem eu passarei um outro conteúdo. Eu quero que vocês copiem esse conteúdo aqui no caderno de vocês, que vocês tenham esse conteúdo copiadinho aí, porque depois eu vou pedir que vocês me enviem lá nas atividades, ok? Então, pessoal, mineração foi a época em que o Brasil teve uma intensa exploração de ouro, né? Na época, o Brasil foi o país que mais extraiu ouro do mundo. Depois se encontrou ouro em outras regiões, na África, por exemplo, e aí, né, acabou retirando mais ouro do que no Brasil. Mas durante aquela época, né, o Brasil foi a região que mais se extraiu ouro do mundo. E qual época que foi isso aqui, pessoal? Principalmente no século XVIII, o 1700 e pouco. Ah, professor, mas no livro está falando que foi descoberto em 1693. Por mais que as primeiras minas de ouro foram descobertas lá no século 17, em 1690, durante o século 18, o 1700 e pouquinho, que teve a maior quantidade de ouro extraída no Brasil. Foi uma época muito importante esse século XVIII, uma época em que o interior do Brasil, o interior, pessoal, você pensa assim, no começo da colonização nós falamos que a maior parte das pessoas ficavam no litoral. O interior, então, é toda essa região aqui que engloba o sertão da Bahia, de São Paulo, região de Minas Gerais, Goiás, né? Tocantins, Mato Grosso, tudo isso aqui eu me refiro como interior do Brasil. Quando eu falo interior do Brasil, é tudo que não é próximo ao mar, ok? Na época, antes da descoberta do ouro, poucas pessoas viviam no interior do país, né? Viviam os povos indígenas, que já estavam aqui há muito tempo, viviam alguns criadores de gado, de bois e vacas. Nós vimos, né, que a pecuária foi muito importante, e havia também algumas missões dos jesuítas que tentavam aqui converter os indígenas à religião cristã. A partir da descoberta de ouro, um monte de gente vão vir para o interior, vão criar centenas de cidades na região de Minas Gerais, Goiás. Antigamente o estado do Tocantins fazia parte também de Goiás, tá, pessoal? Então, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, que também englobava Mato Grosso do Sul, era tudo junto naquela época, né? Então um monte de pessoas vão vir para essas regiões, vão começar a criar um monte de cidades e vai mudar, né, o Brasil, que na época era uma colônia de Portugal, vai mudar então a América Portuguesa. Então vamos lá. Quarto ano, hoje é dia 9/9, se eu não me engano, né? Quarta-feira. Vamos falar sobre a mineração, e ela acontece principalmente no século XVIII. Mineração, o século XVIII, é o século do ouro, o século da mineração. 1700 até 1790 se extraiu muito ouro do Brasil. Como é que foi a descoberta? Olha, nós vimos inclusive ontem, né, no videozinho que eu postei para vocês, que havia um grupo de pessoas no Brasil especialistas em adentrar o sertão.
os sertanistas, os paulistas, que depois ficaram conhecidos como bandeirantes. Essas pessoas eram especialistas principalmente em capturar índios. Atacavam as aldeias, prendiam os indígenas e vendiam esses indígenas como escravizados. Nós vimos que eles também procuravam os metais preciosos, como o ouro e a prata. Também buscavam diamantes, esmeraldas e outras pedras preciosas. Foram justamente esses bandeirantes que descobriram as primeiras minas de ouro na região onde hoje é o estado de Minas Gerais, próximo a uma cidade chamada Sabará, no Rio das Mortes, se eu não me engano. Então, na última década do século XVII, 1693, 1694, não se sabe ao certo mesmo, qual desses 2 anos, mas foi no finalzinho ali do século, foram descobertas as minas de ouro no interior da América Portuguesa, principalmente na região de Minas Gerais. Foi lá onde achou a maior quantidade de ouro naquela época, As primeiras jazidas, jazida é o nome que se dá a um conjunto ali de minérios. Eu falo assim, uma jazida de ferro, jazida de alumínio, jazida de ouro, As primeiras regiões que tinham ouro, que foram encontradas pelos bandeirantes, as primeiras jazidas foram encontradas pelos bandeirantes. E acabou gerando uma corrida pelo ouro. Cara, foi tanta gente que abandonou o litoral e veio para o interior, tanta gente que saía de Portugal e vinha para cá para o Brasil para pegar esse ouro, que o rei de Portugal teve que baixar uma lei proibindo as pessoas de Portugal de deixarem o país. Havia um medo de que o país ficasse esvaziado. Portugal era um país pequeno com poucas pessoas. Se as pessoas saíssem de Portugal para vir para cá, aquele país ia ficar sem ninguém. Então, o tanto de gente que saiu, cidades inteiras, pessoal, ficaram vazias, abandonadas. As pessoas pegavam ali os seus bens, sua família e partia para essa região aqui de Minas, de Goiás, do Mato Grosso. Ouro, fome e violência. Esse trinômio, caracteriza os primeiros anos da atividade mineradora. Por que ouro, fome e diamante? Havia grande quantidade de ouro nos rios, principalmente nos rios, de Minas, de Goiás e do Mato Grosso. Porém, pessoal, como vinha gente pra caramba, como vinham muitas pessoas, não haviam fazendas aqui. As populações indígenas acabaram ou sendo aprisionadas e escravizadas ou morrendo das doenças que não conheciam, que não tinham contato, Então, chegavam lá milhares de pessoas numa determinada região. Não tinha uma plantação de mandioca para fazer a farinha, não tinha plantações de arroz, não tinha plantações de milho, e as pessoas muitas das vezes nem conheciam os frutos e os alimentos nativos destas regiões. Por exemplo, nós moramos em Goiás aqui, mas se eu soltar algum de vocês lá no Parque das Emas, uma reserva ambiental aqui em Goiás, alguém sabe diferenciar uma cagaita? Alguém sabe o que é um jatobá? Alguém sabe me dizer o que é uma siriguela? Alguém sabe encontrar o que é um palmito, um pupunha? Olha, a gente sabe isso aí no mercado, tá tudo bonitinho, com os nomes escritos. Mas quem não conhece, saber qual fruta pode comer e qual fruta não pode comer, é muito complicado, pessoal? Então, havia muita fome, muitas pessoas morreram, com as bolsas cheias de ouro, ia lá, minerava, mas na hora de voltar, acabavam morrendo de fome. Algumas também brigavam com os povos indígenas, havia uma violência muito grande e não havia policial, não havia justiça, não havia juízes, não havia lei, havia só a ganância, a violência e muitas pessoas eram assaltadas, assassinadas. Foi uma época bastante conturbada, bastante tumultuada. As primeiras 2 décadas da mineração foram extremamente conturbadas,
Vamos colocar aqui, vamos arrumar aqui porque eu errei. As primeiras 2 décadas foram extremamente conturbadas. Por causa da falta de estrutura, não haviam casas, não haviam mercados, não havia água encanada, né? Não havia nada, era um mato geral. Não havia muito alimento porque os animais silvestres e os alimentos da natureza rapidamente se esgotavam, né? Se você coloca 10.000 pessoas numa região e elas têm que sobreviver do que a floresta dá, rapidamente vão se esgotar os recursos, né? E também da grande violência, porque não havia policiais, não havia lei, não havia punição, não havia prisões, então era muito violento. Depois Portugal começa a mandar soldados, a criar um regimento que é um conjunto de regras, né? Um conjunto de leis, começa a punir quem fazia coisas erradas e aí começa a melhorar um pouco a situação daquela região. Porém, pessoal, mesmo depois que acabou um pouco a violência, a escassez sempre foi muito grande, tá? Nunca houve assim uma situação que tinha muita comida, fartura. Mesmo depois das 2 primeiras décadas, as pessoas ainda passavam fome, ainda tinham poucos alimentos, os produtos eram muito caros, né? Porque as pessoas tinham que sair de diversas regiões do Brasil para levar os produtos, né? Lembra que nós falamos dos tropeiros que levavam as tropas de cavalo, de bois, de mulas, né? E aí levavam essas cargas carregadas com farinha de mandioca, farinha de milho, feijão, arroz, que eram produtos que, né, não estragavam facilmente. Você pode ver que o arroz e o feijão eles não ficam na geladeira, né? Tanto no mercado, e acredito eu que na casa de vocês, deve ter um pote, deve ter uma vasilha onde você guarda esses cereais. Então, pessoal, a violência era tão grande que acabou gerando uma guerra. Uma guerra, não foi uma guerra assim gigantesca, né? Mas foi um conflito, morreram mais de 1.000 pessoas, né? Um conflito, pessoal, que durou quase 2 anos. Como assim um conflito, pessoal? Olha, os bandeirantes foram os primeiros a chegar. Quando eles chegaram, começaram a pegar o ouro e eles não gostaram nada quando começou a chegar outras pessoas, né? Lembra que eu falei que a notícia correu rápido e houve uma corrida pelo ouro? Então, olha só, alguns bandeirantes entravam no sertão, viviam lá, era difícil, né, sobreviver naquelas regiões, encontravam ouro. Quando eles encontravam ouro, chegava um monte de gente que queria pegar o ouro deles. Isso vai gerar um grande problema. É a primeira grande guerra que acontece na região das Minas. É a Guerra dos Emboabas. A palavra Emboaba é uma palavra tupi, uma palavra da língua indígena, né? Por quê? Emboaba quer dizer, é o nome de uma ave, de um passarinho que tinha os pezinhos cheios de pena. Fazia uma referência, uma alusão aos portugueses que andavam com botas. Se você assistiu o vídeo de ontem, nós falamos lá, o Eduardo Bueno nos conta, né, que os bandeirantes, na maioria das vezes, andavam descalços, né, não tinham dinheiro para comprar botas, que era um artigo de luxo naquela época, e também falavam a língua tupi. Então, os bandeirantes que chegaram e descobriram ali essas minas, não gostaram nada quando começou a chegar outras pessoas que eles chamaram de emboabas. Mas, na verdade, pessoal, emboaba quer dizer uma espécie de forasteiro, alguém que vem de fora, alguém que chega depois, alguém que não é daquela região. O clima de tensão, de violência e de insegurança nas regiões das Minas acabou gerando diversos conflitos, sendo a Guerra dos Emboabas o mais significativo, o maior, o mais importante. Este conflito ocorreu entre os bandeirantes, os paulistas, que queriam o controle das minas, porque eles haviam encontrado aquela região e queriam que fosse só deles. E os emboabas, né, os forasteiros, que
que chegaram após os paulistas e também queriam o direito de minerar o ouro. Isso vai acabar levando a vários enfrentamentos. Esses emboabas, muitos deles eram portugueses. Eles tinham mais dinheiro, eles tinham equipamentos melhores e acabaram vencendo os bandeirantes, expulsando os bandeirantes. Tem até um caso famoso, né? É o caso do Capão da Traição. Capão é um morro, um monte assim de terra, né? Os bandeirantes, cerca de 150 bandeirantes, homens, mulheres, crianças, foram cercados pelos emboabas. E aí, né, os emboabas disseram que se os bandeirantes entregassem as armas, eles poderiam ir embora. E aí, cara, quando esses paulistas, quando os bandeirantes entregaram as armas, eles foram todos assassinados mesmo, né, a sangue frio. E no local, na região onde isso aconteceu, acabou ganhando um nome que até hoje se fala, o Capão da Traição, porque eles foram traídos, né? E aí depois que os bandeirantes começaram a ser mortos, começaram a perder esse conflito, eles partiram para outros lugares. Eles pensaram, já que aqui não é nosso, nós vamos encontrar outras regiões, outros locais que têm ouro. E acabaram encontrando, né? Em 1715, encontraram ouro lá em Vila Bela, próximo a Cuiabá, na região de Mato Grosso. E em 1725 foi fundado o primeiro arraial, a primeira vila, a primeira cidadezinha aqui no nosso estado de Goiás, onde hoje é a cidade de Goiás, também conhecida, chamada de Goiás Velho, né? Pessoal, o governo de Portugal ficou preocupado, né? Falou, epa, tá muito bagunçado aquilo lá. Então o governo de Portugal começa a mandar mais soldados, começa a fazer algumas mudanças, né, na forma de administrar, de controlar aquela região. O último tópico nosso desta aula é sobre os impostos e sobre a administração que Portugal vai criar nas minas. Lembrem-se que o Brasil não era um país independente. Esta região aqui era de controle de Portugal, ok? Para organizar a exploração do ouro, para evitar aquelas brigas, aquelas guerras, para evitar aqueles conflitos, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, estabeleceu o regimento das minas. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, regimento. Por exemplo, o Colégio Vila Galileu tem um regimento, tem um conjunto de regras. Nós temos que usar os uniformes, nós não podemos ir com roupas rasgadas, né? Nós temos que pedir com licença para ir ao banheiro, tomar água, nós temos que ser respeitosos com os nossos colegas, temos que manter os nossos cadernos limpos e organizados, tem um conjunto de regras, né? Portugal vai criar o Regimento das Minas no ano de 1702. Este conjunto de leis criou a Intendência das Minas. Intendência das Minas é o órgão, né, específico que ia comandar aquela parada. Tinha uma pessoa chamada o intendente ou superintendente das minas, que seria uma espécie de governador daquela região, seria uma espécie de prefeito daquela região, seria o chefe político, né? Ele era mandado de Portugal para cá e ele tinha muito poder naquela região. Ele podia mandar prender, ele podia julgar os casos, mandar punir, inclusive decretar a pena de morte em alguns casos. E ele também que distribuía as regiões onde iriam minerar, eram chamados de datas. Quando descobria assim um rio que tinha ouro, pegava aquela região e dividia em 20 lugares, as datas. E aí era o intendente das minas quem distribuía, quem organizava. Ok, pessoal? Além disso, era esse intendente das minas que fiscalizava, punia e organizava a atividade. Ele que cobrava o principal imposto. Vocês devem saber o que é imposto, é uma taxa, é uma porcentagem do valor dos preços que você paga para o governo. Haviam vários impostos,
Para você entrar na região das minas, você tinha que pagar. Geralmente tinha alguma ponte, algum caminho que ficava ali, como se fosse um pedágio, como se fosse um posto policial, cobrava para entrar. Você pagava por qualquer mercadoria que entrasse e qualquer quantidade de ouro que você pegasse, que você encontrasse, você tinha que pagar 1/5, é 1/5 parte. Então, se eu achei 5 quilos de ouro, 1 quilo tem que ir para o governo de Portugal. Se eu achei 10 quilos de ouro, 2 quilos tem que ir para Portugal. Se eu achei 100 quilos de ouro, 20 quilos é para pagar o R$ 5. O R$ 5 é o imposto mais importante. E aí, cara, era um problema, porque é muito dinheiro. 20% é muita coisa. Por quê? Você pensa, professor, mas sobra 80% ainda. Sobra 4/5. Mas todos os produtos que chegavam lá era muito caro. A vida era muito difícil naquela região. Então isso acabou gerando também vários conflitos, tá? Nós iremos ver na próxima aula. Então, pessoal, copiem isso aqui, que nós teremos uns minutinhos para conversar sobre esse assunto no Meets, ok? Até mais.